que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre ligação iônica. Vamos falar as propriedades das ligações iônicas. No caso, a ligação iônica, ela é sólido a temperatura ambiente. Então, se a gente pensar aí num composto iônico, um composto iônico seria o sal de cozinha. Então, vamos pensar no sal de cozinha quando estivermos discutindo sobre as propriedades. No caso do sal de cozinha, ele é sólido a temperatura ambiente, certo? E os compostos iônicos também são sólidos. Alta temperatura de fusão e de ebulição. Então, olha só, se você quiser fusão, seria a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se você quisesse derreter o sal de cozinha, seria fácil? Isso, no fogão da casa de vocês não. Por quê? Porque eu preciso de temperaturas altas para fazer com que ele fique líquido. E ebulição seria a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E se eu quisesse com que o sal de cozinha se transformasse num gás, eu precisaria de uma temperatura muito maior. Então, os compostos iônicos também têm alta temperatura de fusão e ebulição. Muito bem. São duros e quebradiços. Aqui, nesse caso, eu posso pensar também no giz. O giz, ele também é um composto iônico, ele também tem ligação iônica. E se você pensar lá, o giz, ele é duro, certo? E ele também é quebradiço, porque antigamente o professor escrevia na lousa e conforme ele estava escrevendo, tinha hora que ele fazia aquele... Não era isso? Isso. Ele fazia aquele... Porque ele quebrava o giz e passava a unha na lousa. Isso. Então o giz, ele é duro e ele é quebradiço. Não conduz corrente elétrica no estado sólido. Por que ele não conduz corrente elétrica no estado sólido? Porque os íons dele, já que é uma ligação iônica, os íons deles estão presos, estão fixos, que a gente chama de retículo cristalino. Então, ele possui um retículo cristalino. Aqueles íons estão presos. Preso, a corrente elétrica consegue passar? Isso, muito bem. Não conduz corrente elétrica, então, porque a corrente elétrica não consegue passar. Então, no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica, mas conduz corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Por que ele conduz? Porque lembrando lá, voltando aqui o retículo cristalino, eles estão fixos, não é isso? Quando eu pego um sal de cozinha, jogo ele na água, misturo. Se for pouquinho sal, é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Isso, muito bem. É um sistema homogêneo. Então, o sal ali, ele vai dissolver na água. A hora que ele dissolve na água, ele vai formar íons. E a formação de íons faz com que ele conduza corrente elétrica, porque os íons vão estar livres ali dentro da minha solução aquosa. Igual se eu pegar o mesmo composto iônico e fazer com que ele fique na forma líquida. Os íons também vão estar soltos, vão estar livres, e daí eles conseguem conduzir essa corrente elétrica, tá certo? Essas são as propriedades. E pensando em composto iônico, olha só, a palavrinha iônica. Iônica é que formam íons. E íons temos dois tipos. Temos o cátion e temos o ânion. Isso mesmo, galerinha. Vem aqui desse lado. Então, se eu pensar lá na tabela periódica, os metais, a tendência dos metais é serem positivo, porque eles querem perder elétron. Porque normalmente os metais, eles têm um elétron, 2 elétrons e 3 elétrons na camada de valência, que seria a última camada. Então, como eles têm 1, 2 e 3 elétrons na última camada, eles querem perder elétrons. E os ametais? Os ametais são os negativos, são aqueles que querem atrair elétrons para eles, que são aqueles que têm 5, 6 e 7 elétrons na última camada. Então, os metais têm 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência, que seria a última camada. Os ametais já é diferente, eles têm mais, eles têm 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. Se eles já têm essa quantidade enorme, então eles vão querer mais atrair elétrons para eles. Se eles atraem, eles vão ser negativos. E lembrando lá, positivo é cátion ou ânion? Isso, muito bem, são os cátions.
negativos, cátions ou ânions? Isso, muito bem. São os ânions, tá certo? Então, na verdade, a ligação iônica é entre um metal e um ametal, onde a ligação iônica eu tenho íons, que são os positivos e os negativos. Mas como que isso ocorre? Vamos ver os dois exemplos que eu coloquei aqui na lousa. No caso do sódio, ele é o número atômico dele é 11, então ele tem 11 prótons, teoricamente 11 elétrons. Fiz a distribuição eletrônica aqui na lousa. Na primeira camada ele tem 2 elétrons, muito bem. Na segunda camada, olha só, a segunda camada é essa e essa, né, 2 e 2. Ele tem 6 mais 2, ele vai ter 8 elétrons. E na camada de valência dele, que seria a última camada, no caso aqui a terceira camada, ele tem 1 elétron na camada de valência. Se na camada de valência ele tem um único elétron, então ele vai perder elétrons, ele vai ganhar elétrons. Isso, muito bem. Se ele tem um elétron, ele vai ficar positivo, porque ele vai perder esses elétrons. Então o Na vai ficar Na+. O cloro aqui fizemos a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, vamos lá de novo. Primeira camada, 2 elétrons. Segunda camada é essa mais essa, tem? Muito bem, 8 elétrons. Terceira camada, olha só, também tem essa e essa, a soma aí dá? Isso, 7 elétrons, então a camada de valência dele, que é a última camada, ele tem 7 elétrons. Se ele tem 7 elétrons, ele vai se tornar um ânion, muito bem, porque ele vai querer ganhar elétrons. No caso, o cloro vai ficar cloro menos, porque ele vai ganhar esses elétrons. Então, pensando que é positivo e negativo, eu posso fazer uma ligação iônica. Então, eu vou pegar o Na, sempre positivo na frente, negativo na sequência, então Na na frente, Cl aqui na sequência, e se você na matemática tem 1 e perde 1, você fica com 0, isso mesmo, as cargas se anulam. Então, formando aqui o composto NaCl, que na verdade é o cloreto de sódio, porque a leitura a gente faz de trás para frente. Então, eu começo com Cl chama cloreto, cloreto de sódio. Então, esse aqui é o cloreto de sódio. Tá certo? Vamos lá para o último exemplo aqui. O alumínio, o número atômico dele é 13, o que faz com que ele tenha 13 prótons. Então, vai ter 13 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica aqui, observamos que na primeira camada ele tem 2 elétrons. Na segunda camada eu somo essa mais essa, então ele vai ter 8 elétrons, muito bem. E a terceira camada eu somo essa mais essa vai dar? Isso, muito bem, galerinha. 3 elétrons, camada de valência, a última camada de valência. Na camada de valência ele tem 3 elétrons. Lembrando que 3 elétrons, a tendência é ter cargas positivas. Se ele tem 3 elétrons, ele vai perder esses 3 elétrons, vai ficar com o sinal positivo. Então, vai ser o Al 3+, tá certo? Agora o oxigênio. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Fazendo a distribuição eletrônica aqui, na primeira camada ele vai ter 2 elétrons. A segunda camada eu preciso somar aqui 2 mais 4, vai dar? Isso, 6 elétrons. A camada dele de valência é a L, que tem 6 elétrons. 6 elétrons, a tendência é ser um ânion, muito bem. E daí, no caso aqui, se ele já tem 6, ele precisa de 2, muito bem, para ficar estável. Então, o oxigênio, a carga dele é 2-. Vou fazer a ligação entre os dois. Daí, eu pego aqui, ó. O Al é positivo, positivo na frente, negativo na sequência, oxigênio na sequência. Daí, eu vou analisar aqui, ó. Se você analisar aqui, ó, o oxigênio é 3+, o alumínio, perdão, gente. O alumínio é 3+, e o oxigênio é 2-. Dá pra mim anular como eu fiz ali em cima? Não, muito bem, não dá pra anular. Então, o que que eu faço? Eu inverto o
número, olha só, apenas o número 2, não o sinal, mas o número 2 desce, tá certo? Que é o que muita gente confunde, quer descer o sinal não desce, a gente desce o número 2 e a gente desce o número 3. E daí eu vou montar a fórmula aqui, vai ficar AL, daí eu desci o número 2, muito bem, e depois vai ficar oxigênio, e o oxigênio eu desci o número 3, muito bem. Então, daí tinha o sinal mais e menos, daí eles se anulam, por isso que sinal não desce, para mim poder cortar eles lá em cima. O alumínio 2, oxigênio 3. Lembrando que a leitura das fórmulas iônicas, dos compostos iônicos, são de trás para frente. O chama óxido, tá certo? Óxido. B, tá certo? AL é? Isso, muito bem, galerinha. Alumínio. Então, é o óxido de alumínio esse composto. Espero que tenham aprendido. Um beijo no coração e até a nossa próxima videoaula.